Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, domingo passado, teve um irmão Arieide, ele veio aqui e fez uma pregação muito... Eu gostei da pregação, falando sobre a multiplicação de pães e peixes. E sobre essa pregação, eu gostaria de falar sobre outro tema, mas acabou vindo esse tema. Então, eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu acabei lendo, achei interessante com os irmãos. Tem um ponto interessante, irmãos, que João capítulo 6, da multiplicação de pães e peixes, Jesus, ele tem um momento que ele vai pregar, ele prega ali a palavra para a multidão, ele multiplica pães e peixes, né? Ele vê a necessidade das pessoas que estão ali com fome, mas aquelas pessoas não estavam só com fome, uma fome física, mas também a fome da palavra de Deus, como todos nós temos. E nesse momento ele percebe essa fome física e ele pergunta ali, né, para os discípulos. Versículo 5, João capítulo 6, versículo 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então, sabemos que, né, ao decorrer aqui dos versículos, o Senhor vai fazer um milagre com esses pães e esses peixes e acaba alimentando aquelas pessoas. Mas tem algo interessante aqui, irmãos, porque no finalzinho, olha só, 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabemos, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles percebem aquele milagre, mas de uma forma errada. Eles acabam vendo ali Jesus como um profeta e queriam proclamar como rei. Imagina só aquelas pessoas. Poxa, se ele pode me dar pães, então eu estou tranquilo, não vou passar necessidade e esse profeta pode me dar muito mais do que pães, estou tranquilo. Assim como as pessoas vão atrás de presidente, governador, um vereador, muitas pessoas vão atrás disso para ter uma vida confortável, não é? Mas Jesus se afasta. Jesus se afasta. Então, se Jesus fica um grande alerta para todos nós, se ele vê uma intenção dentro do nosso coração, que é uma intenção que não vai de acordo com a sua vontade, o Senhor não vai aceitar isso. Porque eles estavam querendo proclamar Jesus como rei, olha só, e Jesus se afastou. E ao decorrer, no versículo 22 também, no dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha o grande esforço que essa multidão faz. Eles estavam ali, eles se assentam ali, Jesus se alimenta, depois eles vão à procura de Jesus, eles atravessam, né? Eles vão atravessar até o outro lado para encontrar o Senhor, mas a procura deles é uma procura errada. Jesus mesmo vai confrontar. E o melhor amigo que nós temos é aquele amigo que nos confronta. Se nós estivermos fazendo algo errado, esse amigo vai chegar em nós, vai falar: isso aí está errado. Agora, um amigo falso não vai. Ele pode te bajular, ele pode te ver cair num buraco, não vai falar nada, ele vai jogar até terra em você, ou vai rir da sua cara. Isso não é amigo nenhum. Mas Jesus, ele confronta as pessoas. Não adianta cadeiras cheias, se olharmos para cada lado aqui, quase todas as fileiras vai ter uma cadeira vazia ou duas, e corações vazios. Não adianta estar aqui tudo cheio e corações vazios.
Jesus não está à procura de quantidade, mas de qualidade. Claro que seria ideal as cadeiras estarem cheias, porque tem lugares para todos. Jesus chama todos para a salvação. Mas não adianta ter pessoas aqui à procura de pão, à procura de cura, à procura de prosperidade, à procura de restauração. Claro que o Senhor pode dar tudo isso. Prosperidade, cura, libertação, muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas quando eles estão à procura só de pão, quando eles se fartam de pão e quando eles vão lá atrás do Senhor por causa, que se fartou de pão, olha só. Vou ler o 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, João capítulo 6, versículo 25. Lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então o Senhor deixa bem claro, vocês estão à procura do pão, e esse pão perece. Mas a procura do Senhor nunca vai perecer. A procura da sua palavra, a procura da sua vontade, nunca vai perecer. E Jesus confronta. Era uma multidão. Jesus não está... tudo que o Senhor mais quer é nos salvar. Não foi à toa que ele se entregou. Ele deixou ali, moer o seu próprio corpo. Infelizmente, irmãos, muitos podem olhar para Jesus como profeta, uma fonte de lucro. Mas esses não submeteu à vontade de Deus. Muitas igrejas, muitos lugares, tem muitas pessoas que estão ainda à procura disso, que nem eu relatei. Claro que tem pessoas enfermas que procuram, que buscam uma pessoa que passa por um momento difícil. Se a pessoa passa por um momento difícil e vai até Cristo, louvado seja Deus. E se ela permanece no Senhor. Mas se a pessoa vai à procura de pães, a pessoa está desempregada, vai na igreja, Deus abençoa, Deus abre a porta e depois não cria raízes e vai embora. É isso que acontece. As raízes não alicerçadas, elas vão embora. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer angústia, a pessoa acaba indo embora. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas, irmãos, para todos nós refletirmos. E se o Senhor não der mais pães para nós, ou ficarmos desempregados? Deus não nos livre de uma coisa dessa. Mas é algo para se analisar. Se Deus não quiser curar, se Deus não quiser dar uma vida próspera, se Deus não quiser, imagina as decepções, uma perda, uma traição, enfim, algumas coisas ruins, infelizmente, eu estou falando que são coisas que podem, Deus que nos livre, pode acontecer com qualquer um de nós. Tem pessoas que morrem com a doença e não é curada, mas é da vontade de Deus que aquela pessoa seja curada, mas é da vontade de Deus. Deus deseja que a pessoa seja salva, que é o mais importante. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então eles fazem grande esforço para ir até o Senhor, assim como nós fizemos. Nós poderíamos estar em casa nesse momento, assistindo a televisão, viajando, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Nós fizemos um grande esforço para estar aqui. E por que nós estamos aqui? Por quê? É bom para nós analisarmos. Jesus desmascarou aquela multidão. Imagina, eram multidões, mas o Senhor não estava preocupado com multidões. O Senhor estava preocupado em pregar a palavra da verdade. Outra pergunta que eu fiquei pensando, irmãos, sobre isso. Por que estamos aqui? Por quê? Estamos buscando uma vida confortável? Nós estamos aqui porque somos religiosos e temos que vir todo domingo na igreja? Por que estamos aqui? É algo para analisarmos. Ou porque eu nasci num lar cristão? É por isso que eu estou aqui? Não, eu tenho que estar aqui. Não, é porque eu gosto dos irmãos. Eu estou aqui. Será que é isso? É bom para a gente analisar. Ou porque eu amo Jesus, que eu quero Jesus. Ou porque Ele é tudo para mim. E sem Ele eu não tenho vida. Por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? É interessante, né?
porque Ele é o suficiente para nós. Eles não entendiam isso. E depois eles questionam até, porque Deus deu maná no deserto. E fica algo interessante, que Deus deu maná, Jesus multiplicou os pães, deu pães para ele também. Mas é mais interessante ainda que Jesus é o próprio pão da vida. Ele é o próprio pão. Que lá na frente ele vai falar qual é a verdadeira comida e qual é a verdadeira bebida. Eles não entendem isso. Que Jesus estava fazendo ali a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Eu gostaria de ler, deixa eu ver se eu não passei nada aqui, irmãos. João capítulo 6, do versículo 49, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também que de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então é duro. O Senhor é bem, sobre o seu corpo, sobre o seu sangue, o verdadeiro, quem se alimenta de Jesus viverá. E hoje nós vamos participar da ceia. Quando Jesus fala sobre o seu próprio corpo, aqui temos o pão, e o suco de uva. Mas ele fala que aquilo, quem se alimenta do seu próprio corpo. Então hoje nós vamos alimentar do próprio corpo de Cristo, do próprio sangue do Senhor. E só podemos fazer isso quando realmente nos entregamos ao Senhor. A pessoa se batiza, a pessoa quer ter um compromisso com o Senhor. Mas eles estavam à procura só das coisas terrenas. E isso os discípulos ficaram escandalizados. E algo muito interessante, que Jesus ele confronta ali a multidão, mas ele também confronta os seus próprios discípulos. No versículo 66. João capítulo 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Ele está falando de Judas. Mas o Senhor confronta ali Pedro. Vocês também vão permanecer comigo? Então, quando a gente vê aí as pregações de prosperidade, né, que fala sobre sofrimento, fala sobre que a pessoa tem que ser próspera. Quem não quer ter saúde? Quem não quer ser próspero? Quem não quer ter uma qualidade de vida? Quem não quer ter uma família abençoada? Isso é muito bom, sim. Mas às vezes as pessoas podem estar indo num caminho que só fala disso. Não pregam a palavra, não pregam sobre arrependimento, não prega sobre a conversão, não prega sobre o batismo, sobre a importância da pessoa morrer, morrer para o pecado. Não pregam sobre isso. E Deus se afastou. Deus não aceitou isso. Tem mais um ponto aqui, irmãos, que eu gostaria. Podemos pensar no próprio apóstolo Paulo, que passou por vários momentos de aflições e angústia, pedrejamento, naufrágio, fome, mas ele não abandonou o Senhor.
Assim como todos nós, isso fica para todos nós. Não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora, daqui um dia, dois, se Deus nos permitir de viver. Mas nós temos que estar alicerçados no Senhor.